Outro dia eu escutei alguém dizer que não acreditava no Espírito Santo como sendo um ser com personalidade ou um ser divino, pelo simples fato de a Bíblia não mencionar o Espírito Santo no Antigo Testamento. E a pessoa dizia até desdenhando: eu nunca vi menções dos autores bíblicos do tal Deus Espírito Santo. Pois bem, hoje eu quero mostrar para vocês alguns textos fortes no livro de Ezequiel, no qual o autor apresenta sim a pessoa e a divindade do Espírito Santo. Eu sou Newton Filho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, ativa o sininho das notificações para você estar recebendo todas as atualizações que eu fizer aqui no meu canal no YouTube. Curta também a minha fanpage, Newton Filho, ou @NewtonIASD, e você vai estar recebendo todos os posters, todos os vídeos que a gente compartilhar. Vez ou outra aparece alguém desacreditando na pessoa e na divindade do Espírito Santo. E eu quero convidar você, para você aí do outro lado, abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, tá? No capítulo 3. Eu quero ler apenas alguns versículos com você, para você ver a riqueza de detalhe que esses textos possuem com relação à divindade e à personalidade do Espírito Santo. Às vezes, fazendo o ano bíblico, a gente faz uma leitura bem rápida, né? Às vezes para cumprir ali a tabela do ano bíblico, para acabar logo o texto. E às vezes, desatento, a gente não percebe e não consegue enxergar a riqueza, né, do texto e as verdades que estão por trás do texto bíblico. Então eu quero convidar você para nós lermos Ezequiel no capítulo 3. Né? Ezequiel recebeu a missão de profetizar, de pregar contra uma nação rebelde. E todo o contexto do livro de Ezequiel, quem está falando e dando as mensagens para Ezequiel é o próprio Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Ezequiel no capítulo 3, o verso 14 diz o seguinte: acompanhe comigo a leitura desse texto. Então, o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então você vai perceber que o Espírito levanta ele, o Espírito me levantou e me levou. Ou seja, o Espírito levanta Ezequiel e leva ele, direciona ele. Olha o que ele vai dizer mais na frente. Mas eu fui amargurado na excitação do meu espírito. Por que ele ficou amargurado? Porque a tarefa dele não foi fácil, de pregar, profetizar contra uma nação rebelde. E ele ficou meio que temeroso. Então, o espírito de Ezequiel, o seu sentimento, aqui o espírito de Ezequiel está falando do sentimento dele. Tá? A palavra espírito, você pode perceber na sua Bíblia que ela está com a letra minúscula, né? Então esse espírito aqui tem que haver no contexto do sentimento de Ezequiel, tá? Então ele fala o seguinte: eu fiquei amargurado, eu fiquei triste, em outras versões diz. Eu fiquei apreensível, eu fiquei com medo. Aí ele continua dizendo: mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Pera um pouquinho. Quem foi que levantou Ezequiel e levou Ezequiel? No início do verso ele fala: o Espírito me levantou e me levou. Aí no final do verso ele fala: mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Pera aí, que mão foi essa então? Se foi a mão do Senhor que levantou Ezequiel,
Então, logo, o Espírito Santo é Senhor também. E tem outra coisa muito interessante que eu quero compartilhar com você no capítulo 3, no verso 22. Olha só, ele diz o seguinte: a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse. Quem disse? O Senhor. Levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Verso 24, olha que interessante. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse. Quem que entrou em Ezequiel e quem começou a falar com Ezequiel? Foi o Espírito. E aí ele diz o seguinte: vai e encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás no meio deles. Então aqui, o Espírito, a mão do Senhor vem sobre Ezequiel, o Espírito entra nele e o texto é claro, o Espírito falou com Ezequiel. Olha no verso 27, mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Olha que interessante. O texto é claro, irmãos. Começando lá do verso 14, o Espírito levanta Ezequiel, leva Ezequiel. Depois ele fala que a mão do Senhor se fez forte sobre ele, essa mão que levantou ele, levou ele. E aqui ele vai dizendo o seguinte: a mão do Senhor veio sobre ele, o Espírito entrou em Ezequiel e começou a conversar com ele. E o mais interessante é que ele fala o seguinte: quando eu falar contigo, no verso 27 do capítulo 3, e quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Quem é esse Senhor Deus? Para a gente entender isso, a gente tem que entender quem estava conversando com Ezequiel. Era o Espírito que estava conversando com Ezequiel. Então o Espírito fala, olha, e quando você falar, eu vou falar pela sua boca e você dirás, assim o Senhor está dizendo, assim o Senhor Deus está dizendo. Queridos, se o Espírito Santo está falando, se o Espírito Santo conversa com Ezequiel, e além de conversar com Ezequiel, ele fala para Ezequiel, olha, vai lá e fala que eu falarei pela tua boca. E aí o Espírito Santo ainda fala para ele, olha, e quando você falar, pode falar que foi o Senhor Deus que falou. Logo, o Espírito que estava conversando com Ezequiel é Deus, irmãos. E se ele estava falando, é porque é uma pessoa, um ser com personalidade. Então é muito claro esses textos. Então, queridos, falar que o Espírito Santo não é mencionado no Antigo Testamento, eu acho uma deslealdade com a palavra de Deus. O Espírito Santo é mencionado em Gênesis na criação. O Espírito Santo é mencionado em Jó, quando o amigo de Jó declara que o Espírito do Senhor me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito Santo é mencionado em vários lugares do livro de Ezequiel. Queridos, é interessante que quando você faz um estudo no livro de Ezequiel, o estudo, a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo no livro de Ezequiel, você vai perceber que Ezequiel conversa com o Espírito Santo. Então eu acho muito desleal alguém dizer que o Espírito Santo é uma mera energia, é a mente de Deus, é o atributo de Deus, não é um ser com divindade, só pelo simples fato de a Bíblia não mencionar ele no Antigo Testamento. Eu acho que nós precisamos estudar mais a palavra de Deus antes de falar aberrações grotescas como essas. Eu vou ficando por aqui, forte abraço para você. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Não se esquece de dar o joinha, o gostei. E fica com Deus e até o nosso próximo encontro.